Boa noite a todos e a todas. Esta é a segunda noite do 16º Seminário de Estudos Literários. Temos tido a imensa honra de recebê-los pela segunda noite e de receber hoje o professor Gilberto Figueiredo Martins e o nosso querido escritor, poeta e professor Nivaldo Brito. Nivaldo Brito, o professor Gilberto dispensa apresentação porque é professor de todos vocês e que a gente admira muito, né? Da área da teoria literária, que é do curso de letras. E o Nivaldo também vocês conhecem, com certeza. Eu conheci pela internet, mas conheci também de o Bruno falar dele e através de uma tese que foi defendida aqui, e ele é um dos objetos de estudo, o trabalho dele, então fiquei conhecendo e me interessei muito, por isso que eu te convidei, né? E você aceitou muito, né? Foi muito solícito e fico muito agradecido por ter aceitado a brilhantar essa noite aqui, para falar para os nossos alunos, né? Ele trouxe alguns trabalhos dele, tem esse, se eu tivesse meu próprio dicionário, é muito legal, você abre aqui e aí tem um verbete como fome, solidão na barriga, flecha de cupido, muito bom. Ele trouxe a Revolução dos Feios, que é um livro bastante comentado em prosa, e esse aqui, Amor Livre, é pleonasmo, é híbrido, né, Nivaldo? Prosa, poesia e prosa. E aí eu vi um poema já aqui de cara, que é para mim, eu vou ler para os alunos, mas é mais para mim do que para os alunos. Deixa eu ver aqui. Está falando da companhia de si próprio, né, de acordar de manhã e se aceitar. Acordou tão disposta a ser feliz que nem saiu de casa. Pela primeira vez aceitou sua própria companhia. Né? Eu preciso internalizar isso. Pois, gente, eu convido para compor a mesa o professor Gilberto Figueiredo Martins. Por favor, professor Gilberto. Agora, o nosso poeta e escritor, Nivaldo Brito, por favor. E depois, quando acabar tudo, quem quiser conversar com o Nivaldo, tirar uma foto, dar um abraço nele, comprar algum livro, está tudo certo, tá bom? Que fofinho. Boa noite. Peraí, deixa eu falar boa noite pelo microfone. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas. Na verdade, meu papel aqui é um pouco formal, eu sou muito mais plateia do que integrante dessa mesa. Ainda assim, agradeço o professor Francisco, agradeço a comissão organizadora desse evento, pela possibilidade de conhecer um autor que eu leio, um autor de que eu sou leitor. E é um privilégio de muitos dos meus orientandos e alunos poderem estudar autores vivos. Na minha época, isso não era muito comum, quando eu estava na graduação, estava no mestrado e no doutorado. Então, isso também é uma linha de pesquisa que se abre, é uma direção nova dos estudos literários, poder conviver com o autor que se estuda. Isso é um privilégio, porque há bem pouco tempo a literatura contemporânea não era tema dos estudos literários na universidade. Então, o fato de nós termos recebido recentemente aqui alguns autores de fora e outros da casa para falar em eventos acadêmicos já é uma mostra de abertura, uma possibilidade de abertura. E no caso do... tem que ler o nome dele novo, porque eu conhecia com outro nome, Nivaldo Brito, que eu conheci como Nibrizante, uma daquelas boas surpresas que a prática pedagógica e acadêmica oferece, de que um aluno me apresentou a obra do Nibrizante, que foi meu orientando, que foi o Diego Cauê Baltes, que fez o mestrado aqui sobre o Ferrez, eu orientei, e o doutorado que ele defendeu esse ano sobre o conto periférico brasileiro, e um dos autores estudados era o Nibrizante. Então, eu estava vendo até a minha edição aqui, em 2019, eu comprei o primeiro livro, A Revolução dos Feios, porque era a proposta do projeto desse meu aluno. Então, isso também é muito positivo, né, que essa relação se inverta e que os alunos nos ensinem a ver outros autores, a ler outras obras. Então, é um privilégio nosso tê-lo aqui num evento acadêmico.
Daqui a pouco eu vou fazer algumas provocações específicas a ele. Uma delas é que, num dos textos que ele escreve em 2013, ele fala muito mal dos críticos, fala mal da função da crítica dos acadêmicos. E, como, em geral, a gente paga a língua, hoje ele faz mestrado na USP em literatura, fez letras e está aqui conversando com os acadêmicos, né? Então, é sempre bom a gente perguntar o que está pedindo e de quem está falando mal, né? Até o menino ali está dando risada ali. Porque, às vezes, como diz a Clarice Lispector na Paixão Segundo GH, às vezes a vida volta, né? Então, muito bem-vindo, obrigado por ter viajado e aguentado esse calor aqui de Assis, e a palavra é sua. Boa noite, gente. As pessoas visíveis, as invisíveis, né, que não é porque nós não estamos vendo que não estão aí. Costumo pensar que literatura é um tanto o que nos aproxima, inclusive da gente, né? E aí eu estou vendo que aqui tem uma multidão de pessoas, não sei se por timidez ou por qualquer outro motivo. Se vocês quiserem chegar aqui um pouco para frente, fique à vontade. Se não, também, de boas. Estou muito contente de estar aqui pela primeira vez, né, em Assis, pelo convite, agradecer às pessoas que se movimentaram para que ocorresse não apenas, né, a minha presença, mas o acontecimento, né? Acho que vocês já ouviram isso, se não ouviram, né, talvez tenham pensado isso, esse raciocínio que o professor Gilberto trouxe, né, de quem faz literatura, quem escreve, com pessoas muito distantes, né, seja cronologicamente, seja geograficamente, né? E eu nasci no Barreiro, uma vila no interior da Bahia, e os livros eles foram como espécie de telescópios para o mundo, né? Não tinha eletricidade, enfim, e eu lia, e ler para mim era essa possibilidade de acesso. Ontem foi o dia do livro e das várias, sei lá, reflexões assim, é pensar que, não sei, na história de vocês, o quanto que o livro ele continua sendo um desses brinquedos que, para várias culturas, talvez seja ultrapassado, mas que em algum lugar no mundo, né, em algum espaço, em algum canto, uma criança, um adulto, continua abrindo e se encontrando, se encantando, enfim, se descobrindo talvez também a partir disso, né, dessa tecnologia, como eu falei, para algumas pessoas talvez já, né, gasta, né, mas que ainda funciona. E aí acho que essa fala, inclusive, às vezes um livro pode salvar muita gente, menos quem o escreveu. Eu gostaria de falar um texto, se vocês me permitirem, mas também se vocês me permitirem, desculpa aí, eu vou falar do mesmo jeito, zoeira, estou brincando, né? Eu fico feliz porque eu sei, né, que pessoas que vêm de espécies parecidas, né, dessas pessoas que não cabem muito bem no mundo, como o Ferrez, o Sérgio Vaz, que passaram por aqui, a Gi Trajano, pessoas que representam essas autorias que são colocadas como marginais, periféricas, mas são, afinal de tudo, literatura, né? Pessoas que acho importante ainda ter esse termo, mas que são tão relevantes, trazem maneiras de olhar para a vida, né? De olhar para a palavra, para a linguagem, que eu acho que o maior, talvez, objetivo seja esse, né? Lapidar, renovar o espanto. Mas eu posso falar mesmo? Eu pedi licença aí, eu vi que vocês ficaram dando risada, posso falar? Olha lá, o pessoal do fundão assim falou, você vai falar de qualquer jeito mesmo. Eu estou espantado como tem mosquito aqui, meu Deus, velho. Assim, esse é da Débora Arruda. É um texto curtinho que eu me lembrei, enfim, um texto que eu gosto muito. Se chama se chama De Dentro. É de um livro chamado Coração Despovoado. A Débora Arruda é uma poeta indígena. Ela nasceu naquele estado que queria ser um modelo de carro, Sergipe. Eu sei, não tem graça. Por isso eu escrevo, né? Não sou do humor. Eu preciso escrever, porque as palavras que saem pelas mãos são as que menos saem pela boca.
Eu preciso escrever porque falar me dá medo, mas escrever me dá coragem. Eu preciso escrever porque eu cansei de voltar para casa com azia todas as noites, depois de ter passado o dia todo engolindo sapos. Eu preciso escrever porque a minha mãe estudou até a 4ª série, mas trabalhou todos os dias para que eu pudesse entrar na universidade. Eu preciso escrever por todas as mulheres que morrem analfabetas sem saber qual é a sensação de segurar um lápis e descobrir que ali, entre o papel e o grafite, pode-se dizer mais, por muito mais tempo que qualquer boca. Eu preciso escrever, porque um dia eu também vou morrer. Enquanto eu escrever, ninguém jamais vai poder apagar quem eu sou. É da Débora Arruda. E eu acho que tem aí uma convocação, né, ou pelo menos uma provocação disso, né, do porquê de renovar, né? Porque estamos aqui, né, qual que é o sentido, os sentidos de estar conjugando os verbos que nos fazem, né, que nos compõem. E por que esse menino bonito está aí? O Gilberto. Não, porque eu falei das pessoas invisíveis, que eu não só acredito, e de fato estão aqui, né? Mas se você... Oxe, por favor. Esse aqui, como eu falei, é um texto da Débora Arruda, mas eu gostaria... eu conheço algumas pessoas aqui, mas principalmente o Bruno Lacerda, né, de quem eu tive a sorte de poder ilustrar a capa do livro, né, desculpe-me ser tão poeta. Eu acho muito, sei lá, eu ia falar privilégio, né? Mas privilégio tem sido um termo tão gasto, mas de pensar literatura, né? Essa provocação que você falou, né? Sobre o fazer acadêmico, né? O fazer crítico, o quanto que também nos compõe, mesmo e quando falo mesmo não é uma oposição, não é adversativa, não. Ainda e estando às margens, né, da cidade. No caso, eu falei que não falei, mas eu fui para São Paulo com 18 anos, e aos 18 anos, o prédio mais alto que eu tinha visto na minha vida tinha 2 andares, né, que era o prédio da prefeitura da cidade, que, na verdade, eu fui ludibriado, me auto-enganei, porque, na verdade, era um sobrado, então o térreo não contava. Então, não sei se alguém já passou por esse estranhamento, seja visual, né, o choque por uma estrutura, enfim, arquitetônica ou de outra forma, mas eu acho que parte do responsável do que me faz escrever é esse estranhamento, né? Assim, nasci num lugar meio idade média, assim, no sentido de passar por punições escolares, de ajoelhar no milho, castigos, que é muito distante para pessoas da minha geração ter passado, de caminhar 9 quilômetros para estudar, por exemplo, e algumas outras hostilidades no sentido prático da vida, né? Assim, e restrições a acesso a coisas que parte da minha geração urbanizada teve. E chegar em São Paulo foi um desses processos de reafirmação, né? Quando eu cheguei no Tietê, e sempre me renova o espanto, né? Eu cheguei com um sonho, como a minha história se parece com a de muitas outras pessoas que, enfim, né, se moveram, que eu queria fazer letras. Eu nem sabia que diabo era letras, porque eu não conhecia ninguém que tivesse feito letras. E aí, quando eu entrei em letras, inclusive, eu pensei, mas, rapaz, se eu soubesse... Não sei se vocês já se frustraram, ou se vão se frustrar. Mentira, eu não quero dar spoiler para ninguém, porque na minha vez ninguém falou nada. Mas, de fato, eu tinha uma imagem que eu achava que chegar lá ia ser uma egrégora, né? Eles teriam pessoas assim, altamente leitoras e zaz. Enfim, não foi exatamente isso, mas tudo bem, né? Acho que é um tanto que fazemos, né, das nossas expectativas, frustrações e assim, e as etc. Mas foi também um texto, na arte não me levou onde eu queria, mas fez do meu coração um lugar habitável, que é um tanto dessa acomodação, né, o que fazemos com
enfim, mas aí já é outra história. Eu queria falar um texto. Eu chamei você porque eu achei feio aí da sua parte aí também. Você veio... Mas não é, gente. O pessoal está rindo. Você levou muito a sério. Viu? Eu queria falar um texto antes da gente começar. Eu acho que é muito mais, talvez, orgânico, se me permitirem, a gente fazer mais uma conversa, né, do que propriamente uma fala. Mas eu posso falar outro texto agora de minha autoria? Olha lá, o pessoal lá falando, você vai falar mesmo de qualquer jeito, seu fela? Pô, fale logo. Esse aqui é um texto que é desse livrinho que o professor Francisco mostrou, que talvez seja o livro mais subestimado, né, assim, porque ele é pequeno e às vezes a gente, aquela máxima também do Galeano, né, pessoas pequenas em lugares pequenos, né, que o Galeano publicou em uma de suas obras, mas é um pensamento que está dito de outras formas em outras culturas, que eu acho que vocês sabem, né, pessoas pequenas fazendo coisas pequenas em lugares pequenos, talvez estejam, né, mudando as coisas aí. E aí, esse livro aqui é o meu livro que mais circula, né, que mais tem uma vida própria, e ele é assim mesmo. A ideia é que ele nunca fique confortável, né, num instante, numa lombada. Eu não sei se é muito triste, né, chegar numa casa e os livros tudo ali, ó, tristinho, tímido, olhando para a parede, assim, né, parece que está de castigo, assim. Vocês já foram na casa de alguém que o livro está assim, ó, na estande, né, exibido, assim, porque também pela ausência de outras companhias, tal, mas está ali, né? Então, eu acho que é um tanto para essas casas que talvez eu escreva, assim, né? Estou pensando na minha Macondo, né, na minha Bahia, mas penso também em outros lugares onde papel, caneta, né, objetos de escrever, de leitura, não sejam tão comuns, né? Vocês já pensaram em quantas casas vocês já foram que não tenham papel e caneta? Assim, se valesse 1 milhão encontrar um papel e caneta, a pessoa não ia ganhar aquele 1 milhão, porque não é um objeto que faça parte ali das necessidades e tal. Mas eu vou falar logo o trechinho e já vai falar, rapaz, mas como fala, né? O Gilberto está olhando assim. Aqui é desse livro, que é o meu primeiro texto, que eu achava que poeta era ser doido, né? Assim, eu passava a vida convencido que se é poeta, é doido, né? Poeta é o símbolo, né? Poeta doido é pleonasmo, né? Assim, se é poeta, é doido, rapaz, porque eu nasci numa família, né, acho que eu já falei, não falei não, né? Meus pais não tiveram ocasião, tanto meus pais, né, meu pai e a minha mãe, quanto as pessoas que vieram antes deles, né, nas duas famílias, não tiveram a ocasião de frequentar a escola, e livro não era um objeto, né, comum, assim. E aí, uma vez eu fiquei doente, quando eu tinha 7 anos, doente de morrer mesmo, fui desenganado para o hospital, e fiquei 2 meses, né, internado. E quando eu voltei para casa na roça, eu queria contar para os meus irmãos as coisas que eu tinha visto lá, né? Eu falava que tinha, por exemplo, um bebedouro, que era uma lata de onde saía uma chuva, só que de baixo para cima. E aí eles ficavam me zoando, o moleque tá doido mesmo. Eu falava, ia explicar, né, as coisas, assim, as tecnologias, tal, meio que era gelado, né, que era um fogo que o contrário. E eu não tinha recurso, né, para explicar, recurso linguístico, compreender o mundo e tal, só que eu queria falar. E aí eu acho que esse livro é parte disso. Eu quero falar um trechinho dele, porque, né, eu acho que ele diz um tanto sobre o que eu não sei dizer, ou sobre esse exercício de tentar explicar as coisas, às vezes de uma forma... Não é dado a ninguém escolher qual corpo habitar, qual família pertencer, nem o nome que defendemos todos os dias foi a gente que escolheu. Mas se a gente pretende o lindo absurdo que é mudar alguma coisa, certamente não será com canhões. Precisamos antes transformar o significado de tudo. Se eu tivesse o meu próprio dicionário, poesia seria o que a gente sente. O resto seria esse blá, blá, blá que chamam literatura. Eu nunca entendi bem. Para mim, poesia mesmo é o que fica quando o verso acaba.
Mãe seria reticências, só por garantia de nunca acabar e nem precisar de palavra que explique. Filho seria um segundo coração que pulsa fora do peito. Jardim seria um filhote de floresta que ficou de castigo no quintal. Garoa, uma chuva da gota serena. Se eu tivesse meu próprio dicionário... não vou falar o texto todo, né? Tá bom, né? Vocês já pegaram a visão, né? Adulto... Oxe, olha lá, tá vendo? Adulto seria um brinquedo que esqueceu como funciona. Alguém que se convenceu que viver é só pagar contas. Amigo seria um amor que não tem a obrigação de morar junto nem dividir a mesma cama, mas ainda assim não sai do coração. Repare que amigo mesmo é alguém que você sempre erra a boca na hora de cumprimentar, porque se você acertar, aí já é outro nível. Bahia seria um bar que não foi, fracassou e virou um estado. Bahia. Cachaça é um esparadrapo que as pessoas grudam quando o coração está ferido. Cuidado para não exagerar. Ciúmes, um filme de ficção, com pelo menos um ator fantasma, ou não. Divórcio, separação, é quando duas pessoas guardam amor tão bem, mas tão bem, que até esquece. Felicidade é o que acontece... Eu estou lembrando agora de uma pessoa... Felicidade é o que acontece aqui e agora. Vixe, passou, era felicidade, viu? Geralmente a gente só percebe quando passa mesmo. Eu sei que vai chegar um momento em que vamos olhar para esse presente instante, para esse presente ano, e vamos dizer assim: rapaz, foi de botar para lascar mesmo 2024, mas foi da hora, hein? Mas agora mesmo só está sendo de lascar mesmo. Se eu tivesse meu próprio dicionário, livro seria semente de infinito. Alguns fazem dormir, outros despertam. Se eu tivesse meu próprio dicionário, professora é quem não desistiu de convencer o presente a ser de todos. Óculos seriam vitrines que guardam o mundo dos olhos. Travesti, que nasceu com a vagina em braille alto relevo e exatamente por isso exige muito mais respeito. Literatura é... Rapaz, está bom, né? Já, né? Vocês já pegaram a visão aí do que trata o livro, né? Então, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega aqui. Ele está nervoso. Rapaz, é óbvio, a primeira vez em Assis, a primeira vez que vocês chegarem em Assis, vocês não ficaram nervosos, não? Nervosos? Eu achei óbvio, rapaz, uma cidade que eu não sei. Olha, a mina está falando, é verdade, rapaz, a Assis assusta, né? O povo, eu vi lá, né? Qual que é o lema, né, da cidade de Assis, né? Qual que é o lema da cidade, o mote? A cidade do quê? Dos 3 S's. E ainda Assis assusta virou mais ainda um verso agora, né? Mas é óbvio, Assis assusta. Oxe. Ninguém nunca falou isso para vocês, não? Se não falou, porque vocês têm um coração aí, let it go, let it go. Frozen. Oi? Fraternal. Mas é fraternal praticante ou é só no nome mesmo? Só para vender camiseta, sei lá. Não sei, né? Uma pergunta aí. Hashtag vamos discutir o lema. Quer conversar, então? Não, bora conversar, porque esse negócio de ficar, né? Eu perguntei antes para ele porque estava escrito conferência. Então eu falei, bom, se é uma conferência eu vou assistir. Mas podemos conversar. É a primeira vez que nos encontramos, né? Então vou aproveitar essa oportunidade. Você citou aqui alguns autores e autoras que já estiveram aqui presentes, e vocês que conhecem também o trabalho do Nibrizante sabem que ele faz parte de um coletivo, de vários coletivos, de grupos. Inclusive, aqui na sexta-feira nós teremos uma apresentação coletiva com slams, com as poetas locais, e isso tem se tornado bastante comum, saraus, inclusive esse, descobri agora, é o tema da sua dissertação de mestrado, né? Fazer o levantamento desses trabalhos. Quando a gente fala em literatura marginal, como se usava antigamente, bem recentemente, para falar desse grupo, era preciso explicar quase que imediatamente que vocês não faziam parte do grupo que se autodenominou literatura marginal na década de 1970, que eram poetas de extração social muito diferentes, mas que tinham com vocês em comum o fato de buscar novos formatos editoriais e modos de divulgar
as suas obras. E curiosamente, quando a gente fala em história da poesia brasileira, talvez lá tivesse sido o último momento em que a gente consegue falar de geração. E vocês voltam agora com essa ideia de coletivo, de geração, de pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tenham a mesma intenção, que se formam em grupos coletivos para além da competição do mercado, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, dessa experiência de um poeta que cria sua obra individualmente, porque precisa falar, mas como que vocês também veem essa dimensão coletiva? Como que vocês começaram a se organizar, a divulgar o trabalho de vocês? Um leitor que, antes de ser leitor, muitas vezes foi ouvinte, como eles estão sendo do que você está falando agora, porque lá no seu dicionário, pelo menos na edição que eu tenho, você fala de livro, de literatura, de poesia, mas não define leitor. E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Quem é o seu leitor? O modo como vocês se organizam, se isso mudou nos últimos 20 anos, enfim. Rapaz, isso é uma pergunta, é um TCC. TCC. Rapaz, ó, chegou brocando, né? Isso porque ele falou que era meu amigo, assim, ó, da hora, tal. Tava nesse instante, estava parecendo que era do mesmo time. Brincadeiras à parte, eu acho que me parece um processo muito orgânico, assim, da vida mesmo. Esse caminho de procurar identificação, procurar espelho para viver, bando, grupo, coletivo, me parece, para além da arte, para além da escrita, um caminho, né? Essa experiência de tentar se aproximar de quem, de alguma forma, se parece, seja aqui na universidade, seja fora daqui. E durante muito tempo, e isso, talvez você já tenha ouvido isso de outras pessoas, porque, na verdade, ninguém está inventando a roda, mas eu achava, sinceramente, que gostar de livro era um defeito, assim, era um problema. Assim, né? Não cabia ler no mundo, né? Tão pouco escrever, assim, e parecia uma coisa tão secreta, assim, que eu não conhecia muitas pessoas que lessem. Não estou dizendo que eu não conhecia ninguém que lesse, mas que falasse sobre livros, que você chegasse assim, trocasse ideia e falasse, rapaz, que doideira, hein? E aí, é chifrudo ou não é chifrudo? E a pessoa já saber do que você está falando, e pegar as referências e problematizar. E os saraus, quando eu descobri o sarau, já foi em 2011, né? Foi um momento que já existiam vários grupos, então peguei o bonde andando, né? Assim, não inventei a roda, tampouco ninguém está reivindicando isso. E aí foi isso, sabe que você fez, eita, agora é um monte de doido mesmo, poeta, né? Aí, só que ninguém chamava de doido, porque eu era o doido da ilha, sabe, assim, de onde eu morava. Eu fui o doido de fazer letras e eu escrevia, quer dizer, tentava escrever pelo menos, embora eu não tivesse publicado nada, assim. Não existe lugar no mundo para gente, né, de maneira geral, assim. Estou falando apenas como escritor, né, assim. E aí, quando você encontra, para mim foi muito biotônico fontura, assim, né? Foi muito potência, assim, de falar, caramba, tem uma galera que já faz, que se reúne, e não é um nem dois, não, é um monte, e ainda gosta de cerveja. Estou brincando, mas é verdade. E aí, percebendo que já tem uma certa organização, uma dinâmica, foi muito fundamental mesmo. Para o que eu faço hoje, para o que eu fiz também dessa experiência, e várias outras pessoas fizeram, né, de construir um sarau propriamente, também junto com o Damásio Marques, né, o sobrenome Liberdade, no fundão do Grajaú, depois fundar revistas literárias, a própria editora, e aí já vários outros desdobramentos que vêm dessa experiência, né, que você nunca sabe até onde uma palavra vai levar, onde um caminho vai levar, um pouco onde uma galera, né, que se junta vai levar. E aí descobrir os saraus foi nossa, eu lembro que eu da emoção mesmo, sabe, que você, não sei se você já conheceram alguém que você gosta muito, assim, mas você já conheceram alguém que você não sabe que gosta muito, assim, sei lá, ir num show, assim, que você foi para ver uma banda, aí chegou lá, começou a tocar um fulano e tal, uma fulana, você fala, eita, rapaz, olha, isso aí brilha até enfim, no inverno. E aí teve essa função
tem um termo que é muito utilizado, quem cunha ele, que é quilombo editorial. É o Eduardo Assis, né, da UFMG, que é bem importante, significativa essa metáfora, perceber as publicações negras, né, que ele fala, no contexto das edições negras, com o Quilomboje, né, com Cadernos Negros e várias outras edições de autorias negras, e da importância das casas editoriais negras. E isso pode se aplicar também para essas manifestações periféricas, né, como quilombos culturais, na quebrada, em que criam um eixo, um centro na quebrada, em que esses bares, esses espaços onde acontece sarau, acabam criando uma gravidade em que pessoas se juntam em torno da palavra, né, em torno da linguagem. Antes as pessoas se juntavam, né, em torno do fogo, em torno do alimento e tal. Acho muito mágico toda vez que eu vou num lugar que fala, rapaz, é pela literatura, não apenas, né, porque nunca é apenas uma coisa, mas é principalmente por conta desse gosto, né, por conta dessa audição, por conta dessa troca, porque nos saraus, se vocês já foram no sarau, espero que todo mundo tenha ido, se não foi, procure saber, a pessoa fala 2, 3 minutos e, no geral, e a maior parte do tempo ela é ouvinte, né? Então é um processo muito mais de escuta do que de fala, e é troca também, porque você pode inverter as funções, né? Fiquei contente também de descobrir que tem o Islã Firminas aqui, né? Imagino que celebra a obra da Maria Firmina dos Reis, né? Que eu acho que é muito fundamental. E nesse processo de circulação nos saraus também teve um grande letramento, assim, de contemporaneidades, mas também de conhecer muita gente que eu não fazia ideia, assim, que eu não tinha estudado, assim, que eu não, enfim, não conhecia, né? Mostrou muito minhas ignorâncias, assim. E aí também essa importância desses empreendimentos, que empreendimento é um termo tão, sei lá, neoliberal, assim, mas da importância de você criar o seu próprio, sabe, bonde, assim, e aí criar editoras, né, como tem pesquisadores que entendem, né, que as editoras periféricas são o terceiro momento dessa vida, né, dos saraus, dos slams, porque reúne, sistematiza e circula essas ideias, né, e tem toda essa disputa, como a Chimamanda fala, né, do perigo de uma história única, né, o perigo de uma editora, né, única, e a gente pode ampliar isso para vários outros aspectos. Eu esqueci sua pergunta, porque, rapaz, tu fez pergunta virado na pleura, viu? Respondeu. Foi? Respondeu. Passou aí. Acho que exatamente essa ideia do coletivo, né, de que literatura também se transmite oralmente, não só por escrito, até porque você encontra pessoas com graus de letramento diversos, né? E às vezes ali você tem um ouvinte que pode se tornar seu leitor. E como já previa o velho Marx, fazer a revolução significa dominar os próprios meios de produção, né? Então vocês também vão atrás de criar as editoras. Você está com o boné da Undasul, né, da grife do Ferrez, né? Então é isso, né? Quer dizer, também produzir o seu próprio material, né? E não só depender do mercado, das forças externas. Cara, eu quero ressaltar isso, assim, porque na real eu não vejo outros meios, assim, outras soluções. Eu até brinquei naquele Liberdade em Contrajeito, né, como o poema do Manuelzinho, que tem que dar jeito, né? Tem desde o Dubois, né, com a The Cries, fundando nos Estados Unidos no começo do século passado uma revista para falar sobre racismo, a Academia Brasileira de Letras, ao Paula Brito, né, o primeiro editor brasileiro, enfim, esses empreendimentos que, se a gente não fizer, assim, a gente não vai existir, né, ou a gente vai ser apagado muito mais facilmente. Isso, na real, também não é garantia que vai durar,
Essa ideia de que fez um livro, está garantido alguma coisa, né, para a posteridade. Um grande exemplo, talvez o maior exemplo que temos na nossa história, seja o livro Úrsula, né, que ficou mais de 100 anos sem edição, completamente sem existir mesmo, né, sem haver crítica, sem haver menção à existência da própria autora. E foi uma mulher que escreveu muito, publicou muito, mais de um livro, inclusive. Então, não existe garantia. Então, se a gente não se organiza, é imperativo assim, para circular. Né? E aí, até parafraseando e levando a um radical, né, por todos os meios necessários. Então, é fazer sarau, é se encontrar, sejam nos bares, sejam em igrejas, sejam nas penitenciárias, sejam nas escolas, enfim, em todos os espaços, porque a poesia não depende de alvará, não depende de licença, ela depende de que alguém tenha algo a dizer e tenha coragem de dizê-lo, mesmo que digam não. Né? E aí lembra também o Galeano, eu estou muito Eduardo Galeano, né, velho? É livro dos abraços, é muito maravilhoso. A galera fala muito das veias abertas, que tem seu valor, embora o próprio Eduardo falou que, né, que poderia melhorar. Mas esse posso falar isso aí também, rapidinho? É curtinho. Posso falar esse texto? Na ditadura, olha lá, o pessoal já falou enfadonha. Fala logo, assim, pode, nem sei por que pergunta. Na ditadura uruguaia, nas ruas, nas escolas, nas cadeias, falar era crime. A comunicação era delito. Ih, já errei, mas eu vou continuar, porque vocês não sabem, né? Eu vou falar, né? O legal de você falar um poema ou um texto literário em geral é porque, geralmente, as pessoas não sabem, né? Ao contrário de uma música, que você vai cantar um Roberto Carlos, se você respira errado no karaokê, todo mundo fala, lá, errou, tá vendo? Já errou a música. Agora, a poesia, né, assim, você pode ter esse privilégio. Se a pessoa não se denunciar que errou, você pode tocar o bonde. Mas vou falar que é curtinho. Se chama Celebração da Voz Humana. Já falei que é do Eduardo Galeano, né? Na ditadura uruguaia, nas ruas, nas escolas, nas cadeias, a comunicação era delito. Falar era crime. E ainda assim, as pessoas se comunicavam, com batidinhas nas paredes, trancadas em celas do tamanho de um ataúde. Com batidinhas nas paredes, se falava de amor, se conspirava, se pedia desculpas. Nesta língua, sem professor, alguns tinham caligrafia de artista, outros pareciam ter nascido para isso. Com batidinhas nas paredes. Imagine. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, não existe ninguém que detenha a voz humana. Porque se lhe roubam a língua, falamos pelos olhos, e ainda que nos seguem, falamos pela pele e pelos poros, não importa. Todos nós temos algo a dizer. É do Eduardo Galeano. Aí depois vocês dão um Google aí, Celebração da Voz Humana, e vocês vão ver qual parte que eu errei. Beleza? Aí, ó. Aí depois vocês vão ver e falar, rapaz, é mesmo, ele errou. Não sei em qual parte, mas ele errou. Mas, na real, o que não faltam são exemplos mesmo, tanto de agora quanto depois, é que se não houver... se ficar nessa onda de esperar convite, né, para qualquer coisa, não vai existir. E é uma coisa que eu acho que está muito, muito evidente aqui. Não sei na história de vocês quanto se aplica isso, né? Mas criar seu bonde, assim, não cabe, não é tal. Véio, tem que dar jeito, assim. Às vezes muita gente fala sobre o sonho, sobre a poesia. Acho que assim... eu tenho um sonho, então eu tenho algo a dizer, mas talvez você seja apenas um cavalo, né, naquele sentido metafórico que o candomblé usa, inclusive, que pode ser também, né, em que você precisa colocar algo no mundo que é maior que você, no sentido prático e também simbólico disso. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que estão defendendo um ideal, né, então, eu estou carregando, tal, mas talvez aquilo que te dê o alimento, né, que te dê a fortaleza para aquilo. Eu sei, agora já virou uma conversa muito, né, muita outra coisa, né? Vamos falar de poesia. Então, quero ouvir, essa vai ser bem fácil. Quero ouvir você falar de você, leitor. Né? Quem é o leitor? Você é de 85? Você nasceu em 85? No final de 85, rapaz. Olha, eu estava já terminando o ensino médio. Então, eu queria que você falasse um pouco desse leitor que foi se formando com referências as mais variadas, como isso se transformou na hora que você se tornou aluno de letras, né? E como você é hoje, que além de escritor, você continua leitor. O que você escreve é parecido com o que você lê? Ou que tipo de variação
você busca como leitor? Olha, essa era fácil? Olha. Porque tem a outra que tem ainda. Olha, eu era um leitor medroso, assim. Eu aprendi a ler com 9 para 10 anos. Porque no ano que eu entrei na escola, só entrou eu na escola, que era uma escola multissérie, né? Um predinho, falo prédio, era, enfim, um barracão em que se acumulava estudantes, né, da alfabetização até a 4ª série. Como eu falei, no ano que eu entrei, não entrou mais ninguém. Então, né, não tive essa sei lá, alguém ensinar a pegar na caneta, por exemplo, coisas assim, né? E aí eu ia passando de ano sem saber nada, e quando eu aprendi a ler, assim, eu tinha muito medo de acordar e não saber ler. Eu sei que é uma coisa assim que falando assim parece até, não sei como parece, mas era tão profundo o medo, assim, era como se fosse a tábua da salvação, assim, saber ler, para não ser burro, assim, porque eu era muito burro na escola, assim, burro, aí apanhava, né, ia tomar tabuada, esculacho e tal. E eu era muito burro. E aí, quando eu aprendi a ler, eu pensava, rapaz, agora eu sei ler, agora eu sei uma coisa que não precisa que outra pessoa me diga. Assim, eu posso ler por mim mesmo. Talvez essa imagem seja muito, eu não sei como se chega aí. E aí eu lia muito, porque eu lia para não esquecer. E quando eu acordava, assim, eu ia ler, eu falava, ainda sei, como se fosse um superpoder mesmo, assim, uma coisa mágica. Eu guardei tanto isso no coração, assim, a coisa de ler como exercício para não perder, assim, uma vitória, sabe, falar uma língua que você não sabe. Tipo, você aprende uma língua, você vai, deixa eu ver se eu assisti um filme aqui para ver se eu ainda canto Mariah Carey certinho aqui no tempo. Qualquer coisa, como se fosse uma coisa muito valiosa. E isso foi nossa, eu ia falar outra imagem, mas foi muito importante aprender a ler. E o que eu mais gostava de ler eram as coisas que não eram necessariamente factuais, né? Tem muita gente que associa, né, e com razão também, tem vários exemplos, a literatura marginal, periférica, a denúncia, aos relatos, né, esse compromisso em falar da realidade. E isso também está presente em parte da minha obra também, e não é... Mas não é apenas isso, né? Pelo menos na minha obra. E como escritor, eu não quero perder nunca o compromisso com os sonhos, assim, com o que não existe, com o que as pessoas não querem, sabe? Com a capacidade de eu falar de criar, né? Mas é como você criar uma imagem, e aí o Graciliano tem isso, né? Também, agora eu não vou saber, eu vou errar também esse texto do Graciliano, mas é quando alguém te mostra uma coisa que não está ali e você olha para aquele lugar e você não consegue desver que está ali, assim. É um tanto essa mágica que quem escreve, né, que a gente acredita que existe, que a gente acredita que, enfim, uma espécie de verdade que a gente tem no coração e que, digamos, só quem é iniciado, só quem, sei lá, passou por essa, né, formação, digamos, para essa experiência, e não consegue desver. Eu acho isso fascinante, dentre várias outras coisas. E aí, poder... Nossa, eu acho que eu seria... Eu posso ler uma coisa agora? Ela fica pedindo licença, né, velho? Assim, nossa. Esse aqui, vou ler só uma parte, porque eu acho que responde um pouco essa pergunta que você botou para lá mesmo, nessa pergunta aí. Na escola, todo mundo achava que fazer poesia era coisa de doido, viado ou vagabundo. O meu pai tinha certeza. Mãe era quem dizia para eu não me conformar. Foi a primeira a costurar as minhas asas. Agora eu entendo. Escrever é uma maneira de rezar para algo que a gente ainda não sabe que acredita nem que existe. Na infância, lá em casa, não tinha livros. E eu escrevia para não esquecer que eu também sou feito de histórias, igual o Galeano, e que a minha palavra não precisa competir com a dos outros. Os livros haveriam de me ensinar tudo o que eu não pude viver, mas senti, eu imaginei. Hoje eu faço tudo para me cercar deles. Não saio de casa sem. Literatura é uma espécie de cápsula do tempo, sabe? Convencer alguém da utilidade de um livro é tentar descrever o azul depois de ouvir Patativa do Assaré. E aí vai. Eu acho que, para mim, essa coisa da literatura, tem até uma frase
do William Delarte, né, um poeta paulistano, que ele diz que não deveríamos conceber como literatura nada menos que um abraço, nada menos que representasse isso. E para mim esse sentido mesmo de proximidade, né? Viver é perto, né? Viver é perto. E é aquilo que eu brinquei, né? Se aproximar, inclusive, e talvez principalmente da gente, né? De quem podemos ser. Eu acho que a literatura, para mim, uma das tentativas de escrever é isso, de aproximar, de amigo, né? Essa metáfora que diz, né, que o livro é um amigo, né? O objeto livro é um amigo nosso. Pô, eu acredito tanto nisso, velho. Porque, nossa, eu não tenho nem dedos para contar quantas vezes os livros foram meus melhores amigos, assim, dessa solidão que não é medida, não é física, assim. E aí vindo, e eu tô, sei lá, glorificando, assim, falando tanto de livros, e também foi um processo, foi uma outra virada de chave, porque quando eu cheguei em São Paulo, e também depois de me formar, assim, de me decepcionar também com letras, eu amava tanto letras, velho. Eu preferia que a letra continuasse não existir. Não para mim, até vinham os professores. Tô brincando. Eu tive ótimos professores também. Nada contra. Até sou. Gente, mas só terminei esse raciocínio, sério. O quanto que foi uma outra fase da vida, porque os livros estavam nesse lugar, assim, nesse pedestal tão assim, que eu não conseguia, durante muito tempo, olhar para tudo aquilo que me influenciava também na minha escrita, na minha maneira, né, de viver, que era isso, assim, eu fui letrado, né, nas raspas de mandioca, nas quebras de milho, nos batalhões, nas cantigas de roça, em toda eu vou usar esse termo que eu acho merda, mas nesse Brasil profundo, né, que era desse trabalho mesmo, né, que de participar com os adultos quando ia fazer taipas e se cantava e aprender a essa tecnologia, essa poesia, que não está em nenhum livro. Não há registro, né? E durante muito tempo, quando eu achei que eu sabia ler, assim, eu achava que eu era o máximo, assim, tinha essa distância, né, de quase que um orgulho, assim, nossa, um orgulho secreto, de manter também segredos, né? O livro também pode ser uma armadilha grandiosa, assim, do fetiche, o livro da gente como leitor e também como escritor, né? Ter um livro, ter o seu nome na capa, tal. E aí os saraus e essas vivências foi um outro movimento de entender, não precisa, nem todos os saberes estão aqui, couberam aqui, passaram inclusive pela possibilidade editorial de se transformar em livro e nem por isso é menos, né? E aí foi um processo, como eu falei, de voltar, né? Muito importante, assim, eu voltar para casa mesmo. E nesse período eu já fazia oficinas, né? Voltava para minha Maconda, assim, para fazer oficinas nas escolas rurais, levava livro, fazia. Parei depois da pandemia, não consegui voltar mais, né? Mas todo ano fazia, né, nas escolas rurais essas atividades, tal. Nesse período já com essa consciência de entender que nem todo mundo precisa escrever, né? Assim, o Marcelino inclusive tem um conto maravilhoso sobre isso, né? Sobre a escrita, sobre, né, Dona Tonha, tal, que não existe essa hierarquia, quer dizer, existe na prática e a gente sabe o quanto que há essas em vários espaços, inclusive aqui, né, está na universidade. Se não tivéssemos essas habilidades, algumas habilidades, né, não acessaríamos, né? Mas nós, como educadores, nós também como cientistas, o quanto que a gente privilegia uma coisa em detrimento da outra, né? Falei pra caramba, né? Falava, era menos, né? E a última minha, mas depois vem as deles que são piores. Quer tomar um pouco de água? Vou aqui. Se eu soubesse que era para isso, Francisco, eu não tinha sido tão solícito, não. Você que me chamou de volta, eu estava sentado ali. Eu queria que você falasse um pouco da questão dos gêneros literários. Você escreve... O Francisco chegou a mencionar, né, que na sua seleta existem textos em prosa, poemas,
Você escreve crônica, escreve contos, escreve poemas. Você, quando vai escrever, você tem previamente a ideia de que aquilo deve ser dito em um gênero específico? Ou você é dos adeptos da escritura? Você precisa escrever. E ainda dentro disso, teremos em breve um romance escrito por você? Você pensa, tem esse projeto de fazer romance? Eu vou começar pelo último, né? Eu queria... A primeira rascunhão, assim, o primeiro caderno de matéria que eu escrevi, e assim, que eu falei, eu vou pegar aqui para escrever, eu vou focar. Era um romance que, no final das contas, acabou virando esse livro de contos, né? A Revolução dos Feios, um livro lançado em 2016 pela Selo Povo, né? O selo do Ferrez. Foi o 7º volume dessa série de publicações, e se tornou um livro de contos, né? Que eu diluí essa história, ou esses personagens, em alguns, né, em menores, e publiquei. E foi um livro que eu demorei muito tempo, né, porque você fica nessa luta de boxe com a literatura. Enfim, como vocês já sabem, né, o poema, os contos só ganham por nocaute, né, e já errei, já. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né, porque vocês estão tudo leitor mesmo, todo mundo ligeiro. E aí, também pensando no público, né? É uma coisa que eu sempre penso, assim, quem vai ler, né? Ou de fazer livros transponíveis, né? Que você atravesse, né? E aí, transponíveis desde o formato, né? Desde a estrutura mesmo, né? Eu fico pensando, caramba, eu leria isso. E eu sempre fui mais, e sou mais ainda, leitor de prosa do que de poesia. Embora edite muitos livros de poesia, prosa, né, tem outros atributos, né? Como leitor, eu leio muito mais prosa, eu leio mais prosa ainda do que poesia. Acho até essa provocação interessante, que dizem que livro de poesia é igual disco de baterista, né? Tem gente que está pensando assim, existe disco de baterista? Pois é, só sabe da existência ou só consome se você né? Assim, geralmente as pessoas consomem poesia, né? É poeta. Mesmo não necessariamente que escreve, né? Aí também é uma frase do Paulo Leminski, né? Nem todo mundo que é poeta escreve, e ele elabora um tanto esse raciocínio. Assim como o próprio Paulo Leminski diz que se todo mundo que diz que se autodenomina poeta consumisse poesia, a poesia nunca sairia da lista dos mais vendidos. O bicho era provocador. E aí eu sou mais da escritura, cara. Eu não tenho também não tenho esse tempo todo, né? De pensar, né, de elaborar qual gênero eu vou produzir com antecedência. Eu gostaria muito de ter tempo mesmo, assim, para poder... sabe aquela coisa assim, se eu tivesse tempo, eu ia fazer tal coisa, ia aprender tal coisa. E na prática mesmo, escrever prosa requer outra dedicação, outro quase que estado mental, assim, né? Como você vai falar, comparar um TCC a uma tese, né? Ou alguma coisa assim, né? Porque é tempo e é uma materialidade temporal que, se você não tem o dia ganho, né? Se você não tem, né? E aí estou falando de tempo, mas também mental, né? Ter várias seguranças, assim. Eu gostaria muito de escrever mais longamente, assim. E inclusive quando eu lancei meu primeiro livro, que é também uma seleta de poesia e prosa, eu coloquei as poesias, não como tapa-buraco, né? Não foi tapa-buraco, não, mas muito mais timidamente, porque eu gostava muito mais de escrever prosa, assim, de pensar, eu falava prosaicamente, né? Mas eu estou falando mais como se fosse um lamento, né? A poesia, no final das contas, foi o que me trouxe até aqui, no sentido de circular também nesses espaços, que são muito mais a velocidade da poesia, né? A velocidade, o tempo da poesia, que cabe uma poesia. Não sei se vocês já viram alguém lendo uma prosa no sarau, assim, né? Uma prosa longa, né? Assim, quebra muito, né? Às vezes quebra de uma forma que não é tão convidativa à escuta, né? Assim como também pode ser convidativa. E aí me parece também esse lugar da prosa nesse circuito sempre muito mais
estranho, né? Muito menos receptivo, assim. Tanto é que dos nomes conhecidos nesse circuito, quando falo no circuito, estou falando de saraus, né? Não tem tantas, né, essas publicações com esse gênero. E eu gostaria muito mais de escrever prosa, não necessariamente um romance, estrutura de romance, dizer coisas. Acho que é até interessante, porque nas redes sociais eu divulgo, eu compartilho, até tenho série de lambes, né, frases curtas, e algumas pessoas talvez me conheçam até por isso. Acho que eu só escrevo aforismos, assim. Mas os aforismos é uma síntese porque eu gostaria. Enfim, parece que eu estou aqui no divã, né? Falando, se eu pudesse, o dinheiro me desse. Mas respondi a pergunta agora de novo. Eu queria falar uma poesia, pode? Eu falar, rapaz, de novo essa fuleiragem. Senão eu faço outra pergunta. Gente, esse aqui, vocês querem uma poesia minha ou de outra pessoa? Eu acho fundamental trazer textos de outras pessoas, sinceramente, porque ninguém chegou até aqui só, né? Assim, apresentar outras pessoas, da mesma forma como eu fui apresentado a Miró da Moribeca, ao próprio Solano Trindade nesses espaços, a várias outras, né? A própria Carolina Maria de Jesus, que eu não conhecia antes de circular no saraus, enfim, a gente tem esse processo mesmo de ponte, né? Eu ia perguntar se vocês querem uma poesia de amor ou uma poesia de revolta, mas aí já vai virar uma jukebox, né? Já falar, escolhe aí, tal, não sei o que lá, também não é assim, não. Esse aqui é um texto que eu escrevi também sem essa pretensão de publicar, né? Mas um dia eu estava num sarau e aí falaram, uma pessoa foi lá no microfone e falou, vocês acham que São Paulo é mel com açúcar, tal? São Paulo é só para quem aguenta, tal, tipo, se não... Quem não aguenta aqui tem que voltar para onde veio e tal. Tá uma fala bem xenófoba, assim. E naquele dia específico, né, eu estava construindo uma carta para minha filha, a Flora, quando ela, nesse dia, nessa ocasião, ela ainda não tinha nascido, né? E eu tinha muito uma certeza, um medo mesmo, de não conhecer minha filha, né? Conhecer presencialmente, assim, que eu ia morrer e tal. E aí eu escrevi várias cartas para ela, escrevi durante muito tempo, e essa foi uma carta que está publicada, mas nasceu nesse contexto, que é assim: São Paulo, dia 17 de dezembro de 2010, filha, coragem, ontem o Romário foi demitido da empresa. Antes dele chegar, era eu, Bahia, depois ficou sendo ele. O Romário era meu único amigo aqui. Talvez ninguém diga que ele não pode ser substituído só porque existe outra pessoa que sabe apertar os mesmos botões e repetir os mesmos gestos de máquina. Eu gostava de conversar com o Romário porque a gente se entendia bem. Bastava um olhar para o outro e dizer: eita pleura, vixe, da gota. Era decente. Às vezes a gente não falava nada e se entendia do mesmo jeito. Quase todos os dias, Romário me mostrava aquela foto no Ibirapuera com as suas 2 filhas e a esposa na garupa daquela bicicleta azul. Os olhos do meu amigo tinham estrelas, mas quando ele falava dos planos de voltar para casa, quando ele falava dos seus sonhos, se enchiam de constelações. E era bonito, eu podia medir o universo inteiro só nas palavras do meu amigo. E você deve estar se perguntando por que eu estou lhe escrevendo essas coisas. Pois bem, talvez ninguém jamais tenha escrito sobre o Romário. Um peão, um desempregado, um Bahia em São Paulo, porque aqui Bahia não é naturalidade, é um estado, sim, de invisibilidade. Contei a história porque você precisa saber que eram Bahias, os homens, mulheres, assassinados na Candelária, Nagasaki, Hiroshima e dia desses aqui perto de casa, invisíveis. Garrincha, Elis, Chaplin, Bruce Lee. Um dia, todos eles foram Bahias. Contei essa história porque talvez
Ixi, aí eu não vou falar tudo não, viu? Que é meio longo. Mas aí veio desse... já falei, né, o contexto, e às vezes eu fico pensando muito, né, de coisas que são secretas para a gente, coisas que a gente acha que pode ser até um defeito, assim, eu escrevi, nossa, estou tão fraco ali, estou tão... Né, isso é tão meu, né? E acho que uma das grandes questões da literatura, não da minha literatura, mas da literatura como um todo, talvez seja isso, né? Conectar segredos, né? Conectar solidões e não apenas nesse lugar frágil, né? Mas possibilitar essa empatia ou esse reconhecimento em pessoas, em vivências que podem ser tão distantes da gente. E aí esse livro, esse texto, né? Ele foi publicado naquele livro ali, o Para-Brisa, que está ali no final dele, né, como encerramento mesmo. E aí, toda vez... A minha mãe morreu faz enfim, um tempo, e uma das coisas que minha mãe voltou a estudar, né, nesse processo, nesse caminho, que eu já estava em São Paulo e tudo, e uma das coisas que ela me falava, assim, que era isso, assim, que meus livros tinham desenhos, né, que ela não sabia ler, mas gostava dos desenhos, que foi também sempre uma preocupação, assim, de trazer nos livros, né, esses respiros, né, esses traços estranhos, assim, que era o que eu podia desenhar também, que é o que eu posso desenhar, e dizer, né, cada um diz de sua forma, né, alguns cantam, outros, né, eu escrevo, né, e tento desenhar também. E aí essa parada que é uma das coisas que também sempre me encantou nos livros, antes de eu aprender a ler. E quando eu sabia ler, né, eram os desenhos, assim, que eu ficava pensando por si só, assim, né. Falava, rapaz, por que tem esse bicho aqui? Eu tinha um medo de um livro chamado Soprinho, da Fernanda Lopes de Almeida. Não sei se já viram esse livro. É um livro infanto-juvenil, maravilhoso, fica a dica. Aí tinha um desenho de uma bruxa que me dava um medo da pleura, assim. Eu abria ele assim, sabe, como se ele fosse vazar, assim, fosse pular e tal. Assim, aí depois, quando eu fui... né, aí um dia eu enfrentei esse livro, assim, com medo da porra de chegar nessa bruxa, assim, a Bruxa Asa Negra, inclusive o nome, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, rapaz, ela nem era essas bruxas todas aí, não, que eu achava que era. E aí eu acho que esse lance de pensar, né? E aí, como editor, também é uma preocupação fazer livros que sejam convidativos, né? Às vezes a gente acha que livro como masmorra, como, nossa, o que separa, né? Um livro separado entre leitores e não leitores. Para mim, eu acho que tem livro como um convite, né? Que a pessoa bata o olho assim e fala, quero chegar lá, quero atravessar. E é isso. Não, mas eu estou falando assim porque, cara, eu tenho direto, né? Agora também estudando, mas também trabalhando com editoração, né? Esse ano passado, no começo desse ano, né? Ultrapassei 100 livros editados, assim. E eu sei que isso no mercado editorial, sei lá, para várias outras pessoas, tem gente que edita 2.000 livros e o caramba, tá. Mas eu fico pensando assim, caramba, assim, para mim quer dizer tanto, não como 100 o número que seja, mas pensar que são histórias que de alguma forma participei, né? Que uma editora que existe no Jardim Ângela, de alguma forma é uma ponte, né, ou é um horizonte para fazer nascer outras histórias, não sobre o que eu tenho a dizer apenas, né, mas para várias outras pessoas. Então a gente edita autorias diferentes, quebradas, né, a gente entende, eu entendo, né, periferia muito como diz o Milton Santos, que não é apenas um espaço geográfico, território demarcado, é seu modo de viver, de pensar, de amar, de guerrear, de enfrentar, enfim, de construir, né? Muita gente fala sobre gambiarra, fala sobre tecnologias ancestrais, e termos muito diferentes para falar sobre essa necessidade de existir. E a gente não existe apenas comendo, né? Não existe apenas, né? A gente existe sonhando também. E é esse lugar que eu acho que eu não abro mão, né? Dessa dignidade mesmo, né? De livros que não sejam apenas, como diz o outro, né? Refém dessas violências, né? O refém de ser datilógrafo, né? Até usar o termo do Ferrez, né? Dessa tríade, né? Escassez, violência, né? Criminalidade, por aí vai. Então, acho que
um lugar... Eu falo assim, eu me sinto até meio besta, sabe? Falando assim, um lugar dos sonhos. Mas sonho, velho, sonho tem uma potência danada. Se não fosse o sonho, eu acho que... quem estaria aqui, assim? Né? Se você nunca foi movido por uma paixão, por um sonho, sei lá... Tipo, eu ia falar que você está no lugar errado. Mas não sei. Quem sou eu por falar dos outros? Então. Quer fazer uma pergunta? Terminou. Falar assim, terminou. Não, agora eu vou passar para a plateia. Como há gravação, então eu só peço para que use, por favor, o microfone, mesmo quem seja mais tímido. Né? E aí os mais tímidos já debandaram. Você fala, eu não vou lá nem lascando. E você não vai falar do sarau secreto? Se alguém quiser, em vez de fazer pergunta, ler alguma coisa... Né? A gente tem uma tecnologia aí que é o sarau secreto mesmo. Que é isso, parte do pressuposto, né, que nem tudo, né, nem toda poesia é dita com poema. Né? Então, se vocês quiserem compartilhar, seja uma música, né, seja uma placa de para-choque de caminhão, alguma coisa que você acha importante passar adiante, esse é o critério, a meu ver, dos saraus, né? É algo que você entenda que precisa ser dito. E aí, se você quiser ler alguma coisa sua, ou de O Trem, né? Sempre quis falar O Trem também, assim. Porque a primeira vez que eu li O Trem, assim, eu falei, que desgraça, roubaram o espaço aqui, botaram as palavras junto. O Drummond também ele falou uma coisa, falou assim, tem palavras que eu achava que só existiam nos livros, né? Oxalá, por exemplo. Depois que eu li isso, assim, eu sempre... inexoravelmente, assim, você lê, você não está num boteco, assim, sei lá, num lugar assim, alguém fala, estou com vontade inexorável de tomar uma gelada, né? Ninguém fala isso. E algumas outras, né? Aí eu acho também da hora, assim, do nada, às vezes lançar isso, assim, umas palavras assim do nada, para tirar as palavras do livro. Não tem gente que fala, nossa, mas só fala mano, só fala gíria, não sei o que lá. Aí você coloca uma epistemologia do nada, assim, aí o pessoal fala, rapaz, epistemologia todo mundo sabe o que é, às vezes não passou pela tradução. A gente sabe muita coisa, né? E às vezes a gente esquece as coisas que a gente sabe. Mas já falei demais, aí está aberto o microfone. Hoje eu aprendi etapleuda. Não? Vai ser inocente, hein? Oxe, olha lá, tem até um moço ali. Tira no pau ímpar. Tô brincando. Rapaz, vocês são muito gaiatos. Vocês estão nessa mesmo faz. Isso é das humanas. E pior que eu já passei pelas exatas antes, né? Nivaldo, prazerzão a gente conhecer. Eu queria saber se já teve a oportunidade de ir, sei lá, em escola, fazer atividade lá com poesia, não sei, slam, não sei se você faz slam exatamente, mas ou, sei lá, centro cultural na Quebrada, sistema prisional, sabe? Qualquer outro lugar que seja para ir lá e jogar uma inspiração lá para a galera, sabe? De contar a sua história e ver se, de repente, isso aí agita um pouquinho. Pô, massa. Obrigado. Qual é o seu nome? What's your name? Gastei meu inglês todo agora. Ô, Bruna, sim, e desde... Eu não vou falar sempre, né? Mas quando eu lancei o meu primeiro livro, eu pensava assim muito... foi em 2011, né? Eu pensava muito assim, que eu não estava ensinando, né? Eu tinha o título, né? De linguista. Eu sempre acho engraçado, quando se forma em letras é linguista. Mas eu não trabalhava, e aí eu, desde 2012, na partir daí, né, com os saraus também, entendendo, né, que eu não sei para vocês, mas assim, antes eu lia e para mim era, você lia e morria aqui, né? Assim, guardava e você não falava mais naquilo, não falava de jeito nenhum, né? Aí quando eu descobri, como falei, pode parecer muito besta, velho, mas assim, que dava para você ler para outras pessoas e que poderia existir pessoas interessadas na leitura e na leitura em voz alta e falar sobre e tal. E não apenas nos saraus também, né? Assim, em outros contextos, para mim mudou muito. E aí, desde que eu publiquei meu primeiro livro, né, que eu desenvolvo atividades em escolas, mas também em ocupações, tanto rurais quanto urbanas, em penitenciárias, com formações, oficinas de criação literária, né, que eu brinco, né, que é oficina, né, sina de conhece e tal, que aí são também
uma pesquisa que eu faço, que usa o Javier Naran, o Paulo Freire e algumas outras referências para pensar a escrita sem necessariamente o papel e caneta, né? Como que a gente faz pequenas antologias também, mosaicos, sem necessariamente a necessidade que todo mundo saiba escrever ali. E aí, então, já faz mais de uma década, né, que estou nesse processo, informalmente. Então, foi inclusive a partir dessas oficinas, né, que eu e também lançando livros, né, que eu fui para Cuba, para o México, para alguns outros países. Olha, até água. As coisas estão melhorando aqui na Unesp. Obrigado. Então, é uma coisa que eu faço, que eu também me sentia mal, assim, eu pensava, rapaz, o que é que eu estou fazendo com esse saber, né? Também com essa vontade, assim, né? E aí, no começo, você não sabe, né? Porque não tem uma cartilha para... Quer dizer, tem, né? Alguns métodos para você pensar escrita, para você pensar formação, a própria implementação de saraus, né? Mas não tem um lugar... É uma dicção, né, que você vai aprendendo. Então, não sei se já deu para perceber, mas eu sou uma pessoa tímida, né? E aí chegar lá, assim, não tinha nem bolso para botar as mãos, assim, para falar sobre uma coisa que eu acredito muito, mas não sei se cabe realmente na pele de tantas pessoas literatura, né? Ou a escrita, ou a leitura. Porque a gente sabe, né? Que nem, às vezes parece que você está falando de literatura de algo que é tão, assim, vivo para você, e para outra pessoa, tá. Né? Então... ir para esse espaço onde, muitas vezes, vários outros direitos são negados para falar sobre escrita, foi o que eu ia falar que quase como outro movimento, né? O movimento, porque não era mais sobre mim, né? E aí depois veio a editora, veio outras coisas, mas com certeza foi o segundo movimento, depois dos saraus, depois dessa alfabetização, digamos, para levar adiante, né? Porque não é sobre a minha pessoa, né? É contínuo, né, cara? É isso aí. Então é isso. Olha lá, agora vem da caravana da casa dele. Ele que perdeu no pau ímpar. Boa noite a todos. Boa noite, Nivaldo. Prazer em conhecê-lo. Você tinha falado do sarau secreto, aí eu fiquei tipo, será que eu falo alguma coisa? Mas aí eu fiquei, não, só vou fazer uma pergunta. Mas enfim, você falou sobre essa questão de você ser editor de livros também. Eu queria perguntar se, nesse processo de editoração, se caberia também, como você também faz algumas oficinas, de uma editoração de um livro de slam. Eu não sei se caberia uma editoração de algumas oficinas que você faz, de esses sarais, para você juntar isso e lançar como uma editoração de um livro de slam. E você vai falar uma poesia? Você quer que eu fale? Oxe, todo mundo aí estava esperando, todo mundo botando reparo em você. Você tinha até falado sobre escrever em bar, essas coisas aqui, inclusive eu escrevi em um bar. Mas, enfim, o nome chama Tom de Despedida. É assim, algumas coisas têm tom de despedida, de saudade. Olhar para trás e perceber que o ímpeto que te move ainda está pela metade. Os sorrisos, as mensagens, os abraços no fim de tarde ainda ardem no meu peito com uma vontade que ainda me faz pensar que ainda não é tarde para tê-la de volta. Passar por essa avenida e ver aquele lugar que as paredes guardam uma bela paisagem e escondem um amor selvagem que sussurra pelas frestas, nossa, que saudade. Mas o que resta é apenas a saudade, da vida, do carinho, de tudo. E perceber que isso não volta, aperta o peito, dá angústia, faz o choro travar na garganta. E você vive assim, amuado pelos cantos, recitando para as paredes que toda história é vivida e que todo amor tem tom de despedida. Rapaz... repete seu nome, por favor. Meu nome? Eslen. Você não tinha falado seu nome, né? Falei para repetir. Não tinha. Aí, ó. Gente, então, ladies and gentlemen, palmas para... aí. Mas eu queria saber dessa questão de também como você faz seu processo de editoração, assim, igual você fez do livro do Bruno, do Lacerda. Mas, enfim, era saber sobre o processo de editoração. Entendi. Muito obrigado pela pergunta. Você quer fazer uma pergunta? Vai falar um poema. 2 poemas? Tá, eu vou responder. Olha, gente, estou falando sobre editoração, mas eu entendo cada vez mais que o momento
talvez não seja o momento, né? Agora, o desafio de agora não seja necessariamente publicar livro, tornar o livro objeto, um livro público. É essa disputa, essa questão mesmo da formação de pessoas leitoras, ou possibilitar que o livro seja visível, né? Tenha uma relevância. Não sei quantas livrarias tem aqui, como funciona. Aqui, quando falar aqui em Assis, né? Mas pensar nessa circulação, né? Na distribuição, livros possíveis, né? Não sei se... E aí eu estou pensando alto, né? De fazer, inclusive, se o Islã, se a linguagem de registro do que acontece no Islã seja propriamente livro ou não outro suporte, como vídeo, como talvez um documentário tenha mais potência do que uma antologia, por exemplo. Estou pensando alto, né? De se o público do Islã não está mais interessado ou não fica mais fidedigno, né, com as apresentações, com as performances, fazer um documentário mesmo, uma série de vídeos em que o corpo seja visto, ouvido, ou, enfim, tem essa representação 3D, enfim, dessas pessoas, né? E eu estou falando isso porque eu vejo, estudando antologias dos saraus e também por participar dessas antologias e colaborar com algumas outras, eu entendo o limbo que muitas antologias ficam, né? Quem que circula com esses livros? Quem quer ler uma antologia? Porque você gosta de um autor, 2 autores ali e os demais. E aí é diferente a leitura, né, de você estar num momento ali em que você escuta coisas que você quer, outras que você não... Mas pouco provável você vai ler um livro todo de uma antologia tão diferente, com estilos diferentes. Então, tem mais essas questões, né, práticas do que resposta, né, para dar. E aí o livro do Bruno eu não fiz a edição, né, ele não me convidou, desprezou assim. Eu fiz as ilustrações, que é um livro inclusive muito bonito. Eles podem ser seus, inclusive, né, que o Bruno está aí quase naquele, né, o próprio. Eu fico pensando novamente, né, para o velho Papai Noel, né, dominar os meios de produção, cara. Acho que é isso, assim. Talvez a experiência que eu tenho na edição, ou nesse processo, talvez eu não consiga, não seja a pessoa mais indicada ou tal para editar um livro de Islã. Talvez uma pessoa do Islã propriamente, que tenha essa vivência, que tenha esse olhar, essa sensibilidade, né? Porque nunca foi sobre monopólios ou centralidades, né? O que eu estou falando e o que eu penso aqui. Mas acho que aí, fica aí o convite, viu? Próxima vez que a gente se vê, eu quero saber da editora que vocês estão bolando aí para publicar o Islã Firminas. Olha lá, tem uma pergunta e o pessoal já está me olhando lá e falando: acabou já, acabou, acabou. Depois ele está muito dono da bola, assim, o Francisco falou. Depois eu pergunto, termina tudo. Oi, tudo bem? Bom, acho que são 3 perguntas, então exercitar a mente. Mas elas conectam, vai fazer sentido. Estar no ambiente universitário é uma coisa super diferente do que estar, talvez, dentro das ocupações. Eu te vejo muito... Estive, quando você esteve na Casa de Cultura de São Mateus, minha cidade, meu lugar. Aí estive também quando você esteve em Itaquera, na Penha, no Capão, ali. Pô, Jardim Ângela, muito bom, Dassum está aqui. Então, ver tudo isso e saber que você está em muitos lugares. E como a universidade te ajudou na graduação, agora mestrado, todas essas paradas e os convites que você recebe, como que a universidade te ajudou? Não te ajudou, mas como ela contribuiu para você como artista e entender hoje quais são os lugares que você passa, o que você faz nesses lugares, entender você como pessoa, cidadã que atravessa muitos lugares. Eu acho que esse atravessar te faz muito como artista, como poeta, como quem você é. Então, entender mais sobre isso e também saber o que você tem lido ultimamente, o que está ali na sua mesinha do lado da cama. É isso. Obrigada, viu? What's your name?
Oi, eu sou a Júlia. Oi, Júlia. Você não vai ler sobre o texto, não? Não vou. Hoje Tá não, um Fábio. tempo, né? Hoje não, Fábio. Tempo, não ajuda. E... Obrigado, Júlia. Aí, vocês não vão bater palma para a Júlia agora. Vocês vão... Você vai perguntar, Francisco, logo? Para a gente já... Aí fica mais fácil, né, de não responder nenhuma, né? Olha, eu acho que esse trânsito ele é fundamental assim para quem eu sou na vida, assim, porque eu, como falei, não morava num lugar, trabalhava num lugar em que não tinha escola, né? Desde a 4ª série que eu precisava me movimentar todos os dias. Eu sempre fui a pessoa de fora, eu e as pessoas que se movimentavam comigo. Então, eu chegava na escola com os pés sujos, né, pedalar, de caminhar para chegar até a escola. Então, me vestia diferente, né, daquelas pessoas que moravam ali. Então, eu sempre fui um estranho. Estou falando da escola porque, para muitas pessoas, é o primeiro espaço de socialização e de uma mini urbanização, assim, no meu caso. Então, todas as vezes que eu penso, a maior parte das memórias que eu tenho é de estar em lugares que eu não sou dali, assim. Inclusive agora mesmo, em São Paulo, né? Embora fale e defenda e de alguma maneira, tente entender periferias ou essa realidade, eu não nasci ali, eu não tenho uma rede de amigos que eu estudei ali, que me, digamos, legitime, ou tenho uma rede de solidariedade, digamos, antiga, né? Assim, né? Então, não tem esse lugar seguro. E não tem no mundo. Né? E eu estou falando isso, talvez para outras pessoas que não sejam de Assis também se sintam esse estranhamento. E eu acho que, para mim, é fundamental isso, porque também entendo que esse olhar, e não só de artista, né, mas de pensar as coisas com estranhamento, acho que é muito importante para a gente sair, né, se mover, se desajustar, ver se cabe, se não cabe, e tal. Então, estar em trânsito e falar algumas línguas, né, alguns vocabulários, algumas... enfim, para mim, não sei como ser diferente. E estou falando isso até de uma forma até cansada, até, porque o tempo todo é essa... Até quando eu volto para casa, né, não sei se existe casa para a gente, né? Não sei se existe casa para a gente no sentido, né, de lugar cômodo, né, lugar que a gente senta... Né, estou falando profissionalmente, mas também, né, em outros aspectos. E aí, quando eu saí da academia, eu saí a pior pessoa, quer dizer, com as piores sensações, e uma dessas frustrações era meio quase com uma amargura, assim, de falar: porra, Letras, por que você não me ama? Que show da Letras é esse? Sei lá. Eu pensava assim: rapaz, que porra, velho. Eu me bati da peste da Bahia para vir para cá para fazer essa desgraça dessas Letras, e Letras só tem a galera querendo falar de, sei lá, de uns programas de TV e não sei o que lá, e não sei o que lá, e encher a cara. Eu também queria encher a cara, mas bora falar aí um pouco aí também. Bora ter uma dedicação aí, Letras. Nossa, eu saí muito amargurado, assim. Eu estou falando isso sinceramente, eu fui com o coração, eu pensava: rapaz, eu achava que Letras era uma coisa assim... porrada mesmo, vai falar: chegar lá só vai ter as galera cabeçuda, assim, que nós vai ter umas ideias massas, assim. E eu estou falando isso sinceramente, era muito ingênuo, assim. E isso foi muito importante, né, voltando. E eu fiquei muito tempo com esse carrancismo, assim, no coração, de falar: mano, esses povo aí das letras, das universidades, tudo não está nem aí para pisar o pé no barro, não está nem aí para... Não vejo ninguém circulando aqui, nada, só quer usar palavras paroxítonas, essas palavras que não vejo ninguém falando essas porra aí na rua, tá? E eu tinha raiva mesmo, falar: porra, não tem um compromisso de chegar aqui e conversar, né, direto e tal. Para mim, a imagem que eu tinha, e eu fui bolsista do ProUni, né, eu ficava pensando: porra, mas agora eu tenho esse diploma, né? Eu não vou querer ficar repetindo o que é superlativo, o que é, sei lá, né? E aí quer dizer, sempre trabalhei e tal, mas eu ficava pensando muito nisso. E eu via muita gente nesses espaços também criticando a academia, né? E eu também já critiquei muito a academia, como ele já passou na cara aqui, né? O bicho é vingativo. Falo: toma, filho da peste, você falou mal dos acadêmicos, aí tu tatua aí academicano.
E aí um entendimento fundamental foi esse, que eu não contribuo em nada apenas criticando a academia, ou dizendo que a universidade é lugar de boy e os carambas, se eu não crio minimamente alguma ocasião para que outras pessoas possam, inclusive, se frustrar, chegar aqui e dizer, mesmo, né? Rapaz, ó, por que diabo que eu fiz letras? Sei lá, por que diabo tal? Mas passar por esse processo de desencanto também. Eu estou falando isso como um compromisso ético, né? De criar condições, né? Então, inclusive, e isso é uma das coisas que, mesmo se eu for reprovado, que lá ele, que eu não vou ser no mestrado, assim, mas ter criado ocasiões de várias pessoas de Quebrada ter ido pela primeira vez à USP, sabe? De fazer grupo, não só eu, né? Mas promover uma editora dentro da USP para publicar autorias de Quebrada, promover saraus dentro da USP para que esses artistas, que muitos deles nunca tinham ido na USP, né, irem lá e dizer, pô, é da hora, não é da hora, mas ter essa experiência própria de vivenciar aquele espaço. E isso, para mim, é muito mais importante do que simplesmente ficar sem inativo, né? A pior coisa que pode acontecer é nada, gente. Pense assim, a pior coisa que pode acontecer é nada. Né, como diz o Chico já falou sobre isso, né, medo que nada mude, não tenho medo que nada mude, né? E aí eu fico pensando, para mim foi muito importante, inclusive, olhar, pensar, voltar a pensar academicamente, a citar, a descobrir muitas coisas, porque você fica na prática apenas sem criticar, sem se perceber, você corre o risco também de se apaixonar pelo seu umbigo, né? Se apaixonar pela sua voz e ficar ensimesmado e não ver que tem outras pessoas que já falaram coisas que você pensa. Às vezes você fala, rapaz, tive uma ideia da pleura. Mas aí não é essa ideia nem... A gente já falou, inclusive, hoje sobre a propriedade das ideias. Né? Será que as ideias são nossas? É uma ideia aí daquele safado lá, do Vladimir. Muito boa, inclusive. Então é isso. Eu acho que as pessoas têm não, né? Mas quem quiser que a gente construa as universidades como lugares possíveis mesmo, possíveis de encanto e, óbvio, né? Talvez de desencanto para outras pessoas, porque talvez o que a gente queira não existe mesmo. A gente que precisa inventar e às vezes a gente nem consegue inventar, né? Nem consegue dar conta de inventar. Nem sei se responde isso tudo. Mas eu não sabia não que você corria tanto trecho. É São Mateus, é o caramba, com esse bonezinho aí do irmão do Jorel. Desculpa aí. Eu respondi tudo, não respondi não, né? Rapaz, aí sim, essa é a boa. Gente, a última paixão que eu tive, assim, literária, que eu pensei, rapaz, essa aqui é de fuder. Não pode falar isso não, né? Aqui, né? Já falei tarde, né? É uma mulher, não duas pessoas, assim, mas essa mulher, eu ainda não saí das palavras dela, não. Se chama Laura Restrepo. O que vocês encontrarem, Laura Restrepo, uma mulher colombiana, está erradicada nos Estados Unidos, também tem esse olhar de fora. Laura Restrepo, assim, a coisa que mais me escandalizou, assim. Sabe quando você pensa assim, e pode dizer isso? Não necessariamente, não tem nada, não é nada pornográfico. Mas vocês já leram um livro que você fala, rapaz, isso aqui dá para botar num livro, né? Não tem umas coisas que você pensa assim, não sabe, não é que você, diante da sua distância como leitor, que você já leu umas coisas, você fala, que você já se garante, você fala, rapaz, agora eu já sei umas paradinhas de literatura, viu? Mas sabe quando você lê uma coisa assim que fala, danada, viu? Pois é, Laura Restrepo é a minha dica aí, procurem saber. E eu estou lendo muito, até porque a gente está trabalhando uma edição junto à Conarte, né, na USP, é o Cruz e Souza. Me renovou o espanto da pleura, foi ler Cruz e Souza, né, o Cisne Negro. Se vocês não leram ou leram alguma coisa, procurem saber. Né, mês que vem a gente pretende lançar uma antologia, História Simples, e uma antologia negra do Cruz e Souza. Nossa, ele me abalou, viu? Como diz a Ivete Sangalo. Você acha que não é citar a Ivetinha, não? Oxi, sair de casa para quê, rapaz? Não, quando ler, falar a verdade, que eu tinha lido, mas li. Sabe quando você lê passando página, só esperando a próxima? Eu li a primeira vez Cruz e Souza desatento. Aí, quando você vai ali pegar na disciplina, eu me encantei. Eu pensei, olha,
E aí um cara que morreu com 36 anos, né, vítima do Brasil. Procurem ler. Quer dizer, estou falando assim como se eu fosse, né, um pastor, né? Leiam tal com esses imperativos. Você lê se vocês quiserem, mas ó, se não ler, vocês estão perdendo. Olha lá o dono da bola que falou que vai fazer uma pergunta e nunca mais vai falar, ninguém mais vai falar. Fala aí, Francisco. A pergunta e um poema. Vocês estão roubando aí na brincadeira, que a ideia era fazer uma pergunta e um poema. Né? Dá, mas o povo não está escutando, não. Hein? Alô, todo mundo ouvindo? Beleza. Primeiramente, boa noite. Tudo bom? Na verdade, são duas perguntas. Já está aumentando. Enfim. Eu queria saber, agora com você com a visão de professor, como é que você trabalharia a questão da literatura marginal, principalmente nas escolas periféricas de São Paulo, mesmo com todo esse currículo novo do novo ensino médio no Brasil. Eu não sei como está em São Paulo, mas aqui mesmo, tipo, os professores tinham que seguir à risca o currículo e se seguisse fora, levava fumo da direção da escola. E outra coisa, eu também sou nordestino, eu sou potiguar, e eu queria saber como é que foi essa experiência de você transitar para cá. Você falou um pouco, só que como foi a recepção dos seus poemas? Suas gírias, você falou do Patativa do Assaré, falou da Gota Serena, e como é que é a recepção do público perante isso? É só, agradeço. Obrigado, valeu. É Pedro? Isso. Ô, Pedro. Todo mundo aqui não pode dar confiança para esses jovens, não, que vem falando que vai fazer uma pergunta e faz duas. Olha, eu boto uma fé danada assim, nessas transgressões, sabe? Transgressão prática mesmo. Assim. Eu acho que professora que vai para... Eu vou falar uma coisa assim, polêmica, né? Porque aqui tem uma categoria aqui de um monte de professor. Mas ir para repetir, né? Que vai manter o que está dito, o que está estabelecido, assim... Eu acho que não contribui, né, em vários aspectos, né, não estou falando no aspecto apenas político, né, assim, acho que é pensar, véio, é pensar, é mover, é pensar a ciência como algo mutante, né, pensar a cultura, a tradição como algo que está se renovando, e a gente faz parte disso, assim, como falei, talvez não tenha nunca um governo, uma cultura, uma civilização, digamos, favorável para que a gente construa, para que a gente trabalhe sobre, enfim, os temas transversais, as questões aí que urgem, né? É dar jeito, né? É encarar, é botar as caras, é fazer. E aí eu vejo isso falando assim, ó, dá seu jeito. Porque, na boa, véio, é o que a gente faz todo dia, assim, como pessoas adultas, como pessoas, né, responsáveis e desajustadas aqui, né? Porque quem faz letras, né? Porque eu estou entendendo que só tem uma galera que é minoria que não é das letras. Quem não é das letras, levanta a mão aí de novo para a gente fazer um IBGE. Olha, só tem uma pessoa que não é das letras que sobreviveu. Meu Deus, parabéns, moça. Então, e aí, nesse sentido, estou falando assim desse seu jeito, embora hoje... Atualmente, é um outro cenário, né? Porque a literatura periférica, tem um dia da literatura periférica em São Paulo, inclusive na cidade de São Paulo, que homenageia a memória do Marco Pezão, um dos fundadores da Cooperifa. Hoje em dia tem livros didáticos com textos, né, de artistas periféricos, tem bibliotecas com livros do Sérgio Vaz, de várias outras autorias. Então, é um contexto que essa clandestinidade ou essa marginalidade talvez nem se aplique tanto, né, o termo, né, porque não, né, tem um certo mainstream que circula alguns desses nomes. Né, mas eu acho que, como professor, professora, é isso, é instigar, cara, porque você vai ensinar as pessoas a repetir o que está aí, a repetir, né, seja lá o que for. Então, acho que pensar que eu falei da Chimamanda rapidinho, né, mas é isso, né, todo mundo está vendo esse momento a partir do seu ponto de vista, é óbvio, né. Quem consegue vocalizar depois sobre esse ponto de vista, né? Quem consegue ser ouvido, quem consegue expor isso. E aí essa coisa do sotaque, do vocabulário regional, né? Usar esse termo que é muito paulistano também, porque o paulistano é uma desgraça, né? Acho que todo mundo tem sotaque, menos paulistano.
Desculpa aí se tiver algum paulistano. Não desculpa nada, mas é sério, velho. Nossa, velho, era muito, porque é isso. Eu conheci muita gente, assim, muita xenofobia. Estou falando de paulistano, né? Porque não é uma exclusividade de paulistano. Muita gente reproduz as mesmas violências que sofreram, né? Então, desde trabalhar na obra e aí ser zoado, né, pelos próprios ajudantes de pedreiro, então fala aí, então repete aí tal palavra, né? Tal. E aí depois fui trampar também como operador de telemarketing, lavador de carro, então tudo que era emprego era zoado, né? Porque você fala arrastado, porque você não sabe falar, por que você não fala mais ligeiro, não sei o que lá. Nossa, tanto exemplo assim disso. E aí hoje entendo que falar do meu jeito, falar, enfim, também é político, né? Como tudo é político, mas essa manutenção, né? Pelo menos até quase com a restauração, né, dessa pronúncia, né, dessa maneira de estar no mundo, né, porque é muita tensão e o tempo todo a gente seja no modo de falar, de vestir, de estar no mundo, né, assim, às vezes com mais ênfase ou não, né, mas o mundo que a gente conhece todo está em disputa. Estou falando umas coisas meio óbvias, porque falar, né? Talvez a gente tenha perdido um tanto essa noção, né? O quanto que falar e a maneira de falar, ela é tão importante quanto o que se diz, né? Assim, a maneira como dizemos, o tempo que dizemos. O que vocês estão olhando aí? É isso aí. Agora ele que botou o cachecol ali. Furou a fila. Acabou. O menino até fez assim, ó. Gerson, né? Na sua trajetória, assim, eu acho que a resposta que você deu para a Júlia respondeu bastante coisa do que eu ia perguntar, né? Mas assim, vendo as coisas que vocês estão produzindo, né, que vocês estão desenvolvendo, assim, é literatura pura que vocês estão fazendo. E pensando no tema do seminário, da questão do marginal, o institucionalizado, a gente está aqui num espaço, né, bem institucionalizado, e você tem essa trajetória que você vem do marginal e está, né, vindo para o institucionalizado, e está fazendo isso muito bem e sem ficar muito com essa questão de é literatura marginal ou não, ou tipo, pegando isso como uma marca e trabalhando isso. Eu queria saber, na sua formação, então, vindo dessa situação de marginal, e dá para ver também, você usa muito de cultura de hip-hop, né, por conta agora de São Paulo, do contexto em que você está. Na sua formação, você talvez tenha ouvido muito, né, o Ferrez passou um pouco por conta disso, não fazia literatura, porque vinha da periferia, esse tipo de coisa. Então, na sua formação, nesse caminho, você teve algum momento houve algum momento de conflito ou não, dessa coisa da sua formação, desse caminho que você estava buscando, vindo para letras, né? Você falou um pouco como foi essa experiência, mas teve algum momento de ter conflito? Falou, mas será que eu tenho cultura ou não tenho cultura? Ou quando foi o momento da virada, assim? Porque é de admirar o que vocês estão produzindo, assim como é uma literatura de qualidade e dentro do que seria o padrão institucionalizado, né, que podem cobrar da produção de vocês, alguém que tem uma visão mais preconceituosa. Então, mas eu queria saber, na sua trajetória, como foi esse caminho até onde você chegou hoje, né, a partir desse lugar que você pode ter passado aí uns perrengues por conta de vindo de uma posição marginal. Tudo bem? Você teve algum momento de conflito? Qual foi o momento de virada de chave? Quando você falou, lasca-se, eu vou fazer de qualquer maneira, assim, entende? Então é isso. Entendi. Obrigado, Gerson. Por Gerson, vocês não bate palma, né? Estou vendo aí de olho. Estou de olho, hein? Olha,
Cara, eu vou voltar até a falar sobre isso para responder. Eu sou pardo, né? Lido, né? E aí eu faço parte de várias, né, exceções, assim, que todo mundo tem as suas, né, seus grupos, né, suas identidades aí. E aí as coisas de preencher, fazer um checklist, eu sou periférico, eu fecho com tudo, não acho que não cabe para ninguém, né, assim, né? E tem um termo, tem uma teoria, né, que é do Dermeval Saviani, que é um professor da educação, referência sensacional, show de bola, que ele fala uma coisa que é sobre a teoria da curvatura da vara, uma coisa simples assim. Toda vara, quando você tende ela para um lado, né, ela balança, mas se ela está pendida para um lado e você quer que ela chegue no centro, você tem que tensionar ela muito mais para o outro lado para que ela se equilibre, porque se ela está pendida para esse lado, você coloca para cá, ela vai ficar sempre aqui. Isso politicamente, né, ideologicamente, tem tudo a ver, né? Se a gente falar que a literatura produzida nas periferias ela é a mesma, tem que parar de falar que é literatura periférica, marginal e tal. Eu não acho que é o caso, não, porque historicamente, né, as grandes editoras, os grandes grupos editoriais sempre tiveram subsídio para publicar livro, para fazer livro mesmo, né? Livro com dinheiro público. O livro sempre foi, historicamente no Brasil, teve períodos que houve exceções, né? Mas ele sempre foi, eu estou falando assim, objetivamente de dinheiro mesmo, né? Aí quando tem PROAC, quando tem incentivo para a produção específica periférica, sempre cobram, né? Eu vejo crítica, não, tem que parar, quem escreve na periferia tem que concorrer com as mesmas outras pessoas, porque não é tudo literatura e tudo. Mas esses grupos, ou parte dessas pessoas, sempre tiveram apoio para fazer. Então, eu acho que é legítimo. Eu estou falando aqui, sobre a literatura periférica, mas me refiro também às cotas, né? Se achar que agora todo mundo tem que lutar com as suas próprias forças para, né, tudo é meritocracia. Assim, historicamente, nem todo mundo teve as mesmas, tal, e eu acho que é muito importante, de minha parte, defender isso e defender que existem são coisas diferentes, precisam ainda, né, de apoios, de fomentos, de olhares diferentes, para que talvez em um momento a gente fale, superamos isso e tudo é literatura mesmo. E sobre essa questão aí da produção, eu sempre penso assim, olha, né, sou pai, mas também sou leitor, eu sempre penso, vou fazer um livro infantil que eu acho que os meus filhos vão querer ler, que os meus sobrinhos, e que sabe, seja tão... E estou falando plasticamente, estou falando editorialmente, todos os aspectos, assim como fazer livros que eu compraria, que eu leria, que eu acharia da hora, e assim sucessivamente, né? Como até o Emicida fala, né? Quem foi que disse que o underground é sinônimo de mal feito, né? E para mim faz todo sentido, assim, fazer. E quando eu falo bem feito, em vários aspectos, é pesquisar, dizer as coisas da melhor maneira, da maneira que a gente consegue melhor. E eu acho que também, isso que você falou, né, estar nesse espaço, me lembra muito, né, pensar que tem várias outras pessoas que têm vivências parecidas, né, legitimidade, para estar aqui também, né, para estar aqui compartilhando suas dificuldades, também suas trajetórias aqui, porque eu acho que esse rolê, esse movimento, não é sobre um herói, uma heroína, né? São pessoas, aí voltando, é uma imagem do quilombo mesmo, né? Que ele só faz sentido se a gente está junto, né? Aí também voltando, né? Uma palavra, ela diz uma coisa, né? Uma pessoa também tem a capacidade de dizer alguma coisa, mas quando a gente se junta, aí que existe literatura, né? Não é um livro, né, se tiver só uma página, né? Não é um movimento se tiver só uma pessoa. Eu estou falando aqui sobre literatura periférica, marginal, sobre algumas possibilidades que não está longe de ser um todo, né? Está longe de ser tem várias contradições, vários problemas, tem várias diferenças, né? E aí, editoras que, por exemplo, que decidem publicar sem código de barra, sem ficha catalográfica, né, com uma escolha política, tem, enfim, várias maneiras diferentes de se fazer. Então, o que eu estou trazendo aqui é um pouco da minha experiência, um pouco
enfim, dessa trajetória, que não é, óbvio, não sei se é óbvio, mas não é a única, não é a, sei lá, a melhor. Eu acho que está aqui interessante procurar saber, né? Eu ia falar que é uma galera. Aí vem ele lá, ele até colocou o casaquinho a lá, acho que eu respondi, né? A lá aquele ex-governador. Não está aparecendo na mesma postura, né? Oi, o Nivaldo, eu já me sinto contemplado com todas as perguntas e respostas, então não vou mais tomar seu tempo, eu vou só te agradecer e dizer que todas as vezes que você recitou algo, ou um poema, ou um trecho de alguma prosa, de sua autoria ou não, né? E em virtude também da musicalidade, dessa oralidade forte que você traz, você me transportou todas as vezes de volta para casa, né? Você entende o que eu estou falando, né? Então, essa musicalidade, tenho certeza e essa oralidade você já trouxe lá do interior da Bahia, né? Não foi nada que você adquiriu em São Paulo, nem na Zona Leste, nem em lugar nenhum. Você já trouxe isso, né? Você nasceu com isso, é natural. Porque a gente cresce nesse contexto. A gente cresce nesse contexto, ouvindo os poetas, repentistas, né? Tanto é que na Zona Leste de São Paulo, lá de 1940 a 1945, quando os nordestinos começam a chegar, são muitos cantadores e repentistas que vêm morar ali no Brás, né? Que são os bisavós desses meninos hoje que cantam rap e tudo mais. Então tem uma ligação muito forte isso. Mas você já chegou pronto, né? Só a universidade e o contato com outros grupos aqui em São Paulo foi só para ir se enturmando e para ir... É uma observação só, se não quiser comentar também, fique à vontade. Não, obrigado. Gente, eu posso falar o poema de saideira aí? Olha lá, o povo já está falando... Tá, fica perguntando se pode. De novo isso. Gente, acho que é fundamental dizer o quanto que existem, né, artistas, né, existem pessoas pensando, produzindo arte em todos os espaços, inclusive aqui, né? E aí eu falei, né, falamos já um pouco do trabalho do Bruno, né? Temos a Júlia, o Wesley, cadê? E ó, tá vendo? Só fez a pergunta, falou o poema, vazou. Tô brincando. Enfim, acho que é fundamental a gente entender, né? Também procurar conhecer quem está produzindo, né? Quem está fazendo perto da gente, né? A gente procurar quem está na mesma direção que a gente. E esse texto, de minha parte, é minha saideira mesmo, mas eu quero agradecer e quero dedicar a todos vocês que fizeram desse auditório aqui habitável, né? Esse movimento, esse encontro, agradecer a generosidade aqui do professor Gilberto, né, pela acolhida, né, o Francisco, o próprio Bruno, né, que a gente já se conhece de outros saraus, de outros eventos, e essa é de amor, viu? Se eu errar é porque eu pensei nela. Mentira. O tempo não espera quem para, tampouco se padece de quem tem pressa. Então, não chame de amor antes da paixão passar, igual não chame de seu antes de pagar a última prestação. Ano passado, eu fiz só um poema. Tudo mais que eu escrevi foi você. Os passarinhos gastam a vida toda ensaiando a música que a sua boca sabe de cor. É aqui onde estou. Agora, sincero como um bêbado que invade a missa, pede esmola e admite que vai usar a grana para beber. Um pivete que pega 10 contos com a agiota para pagar o almoço da sua namorada e, na hora H, leva bolo. Os socos, fracassos, traições só te fizeram mais rebelde, indomesticável, afetuosa e amiga da asteroide sabor morango. E ninguém nunca foi te buscar na porta da escola, ninguém nunca te esperou na rodoviária, nos hospitais, ninguém nunca esperou por você, nem fez questão de disfarçar. Por esse brilho nos olhos, eu sei, você já foi longe demais. Coleção outono e inverno de cicatrizes e decepções. E tudo isso que chamam de dor te fez mais gente, especialista em se virar.
Você colecionava capitais e poemas como se palavras pudessem pagar pão, cacau, show e tinta vermelho sangue para disfarçar o vazio dos seus lábios. Você escrevia para ver se mudava a história, mas você não sabia revisar. Eu quero guardar teu perfume igual no filme, como faz. Quero guardar teu perfume como no filme, como faz. A poesia tem muito que aprender com o que você vive. Poesia, você sabe, né? O que a gente sente. O resto é literatura. Eu esqueci o poema. Quero agradecer de novo. Obrigado, gente.